tem sobre a questão do trabalho. Quando falam em terceirização pra gente, falam de um jeito bom. Mas a terceirização é a precarização do trabalho, máximo que tem. A gente tem que pensar que esse tipo de terceirização vai impedir que a gente tenha 13º e contribuição para o INSS. Ao mesmo tempo, eles já juntam isso com a reforma da Previdência, que aumenta o tempo de contribuição de trabalho que a gente vai ter que ter. Então, como a gente vai ter contribuição para o trabalho, sendo que o nosso trabalho é terceirizado e não rende isso? Essa é a situação que a gente está sofrendo agora. Eles alegam que o Brasil está quebrado, mas ao mesmo tempo, o Itaú tem a mais alta taxa de lucro em todos os tempos da vida dele, e os nossos governantes fazem reajuste salarial próprio de mais de 28%, enquanto o nosso salário não aumenta nem para bater a inflação. Quando a gente trabalha mais, a gente cansa mais, a gente não consegue estar nas nossas casas com os nossos familiares, com os nossos filhos. A situação de agora de flexibilização do trabalho é que é um dos ataques mais pesados de reforma trabalhista. Por quê? A flexibilização do trabalho vai falar para vocês que vai reduzir a carga de trabalho, mas reduz também o salário. Mas em casa, as nossas contas continuam no mesmo preço. A gente tem que ficar esperto porque o que acontece? Se a gente não consegue pagar com emprego, a gente rala e pega um segundo. Quem já não tem 2 empregos? A mãe de família que já não trabalha e volta para casa tem que cuidar dos seus filhos. E a gente vai ficar com uma precarização maior do nosso trabalho. A gente não pode deixar essas coisas passarem porque isso é um ataque contra a gente. Nesse panfletinho a gente vai falar para vocês todas essas coisas. E a gente aponta soluções. Eu não aponto solução de eleição aqui. Eu aponto solução quando a gente mexe nos postos de trabalho e com greve. Por que a gente fala de greve o tempo todo, mas principalmente uma greve geral? Porque é necessário que a gente cruze os braços para que patrão sinta. Porque patrão só sente quando a gente para de trabalhar e para de dar lucro para ele. Porque coração de patrão bate no fundo do bolso, pessoal. A gente tem que ficar esperto e se mobilizar contra isso. Porque eu não quero um Brasil no qual a gente fique trabalhando até a gente morrer. Outra coisa que está acontecendo aí é a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela se apresenta também como boazinha pra gente, falando sobre escola integral. Mas a maioria das pessoas na periferia, as crianças também ajudam em casa, trazendo dinheiro ou ficando em casa cuidando da família também. Se ela não consegue ir para o colégio integralmente, ela não pode nem se matricular. Ela não vai poder continuar no colégio. O que acontece, gente? Ela vai ter evasão escolar. Vai ter um montão de criança da periferia que não vai poder ir para o colégio porque não pode ficar o período inteiro. A gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente vai ter menos criança no colégio. Isso é o mais ridículo que pode acontecer com um Brasil como o nosso. Um país que produz tanta coisa, um povo tão trabalhador como o nosso. A gente não pode deixar isso acontecer, porque criança fora de colégio é o maior dos cúmulos, gente. A gente não pode deixar isso, porque a criança, mesmo já o adolescente, já está pensando nisso. Ele vai botar na balança, ou eu ajudo a minha família ou eu estudo. Como é que eu vou fazer isso, gente? Tantas pessoas que agora estão ficando endividadas com o FIES e foram para a faculdade, falaram, eu vou topar, vou conseguir finalmente fazer minha faculdade, mas ficaram com uma dívida enorme e não tem um emprego para pagar o FIES. É super difícil isso, gente. Porque essas pessoas, elas foram endividadas porque a gente foi entregue para iniciativa privada. Todo o dinheiro de juros e de lucro que está acontecendo do FIES agora está indo para os bancos privados como Itaú e Santander da vida. Esses bancos estão ganhando em cima da gente, enquanto a gente não tem emprego, enquanto a gente está com pouco estudo e com dificuldade de certas coisas. Quantas pessoas que ficam ralando todos os dias. A gente não pode deixar essas reformas acontecerem. No ato de ontem que aconteceu durante a Paulista, na calada da noite, o Michel Temer foi lá e aprovou a terceirização. Quer dizer, as pessoas estão na rua falando que elas não querem a terceirização e ele vota do sim, ele vai lá e aprova.